Bom, primeiramente em relação à organização do template em si. Então vocês podem ver que os meus ícones estão aqui pequenos e organizados no menu superior, certo? Isso aqui não é configuração do template, tá? É configuração do usuário, é a configuração do seu SketchUp. Então, se você vir aqui em visualizar barra de ferramentas, opções, aqui você pode escolher ícones grandes. Eu prefiro colocar ícones pequenos, tá? E aqui em visualizar barra de ferramentas, você pode escolher quais ferramentas estarão disponíveis. Você pode aqui mover essas ferramentas para o lado, etc, do jeito que você achar melhor. Você pode excluir clicando aqui no X, né? Mas o que eu quero dizer para vocês é que essa organização aqui é você que faz, não sou eu, tá? Então o template não tem nada a ver com isso. Outra coisa, o pessoal pergunta se pode ser criados novos cortes e novas plantas baixas. Sim, é possível, eu vou ensinar para vocês. Aqui em níveis, você pode inclusive alterar o plano, a altura do plano de corte da sua planta baixa. Então aqui é a planta baixa 01, certo? Ó, esse primeiro aqui. Aqui no nome, tá? Você pode colocar planta baixa PB01, né? Para indicar. Então quando você selecionar aqui na informação da identidade, vai estar aqui. E o corte está indicando para baixo, ou seja, é a planta baixa. No corte que está indicando para cima, é a planta de forro, no primeiro pavimento, ok? E aqui você pode alterar a altura deles, selecionando com o comando mover para cima ou para baixo. Você pode alterar a altura tanto do plano de corte da planta baixa e do forro, tá? Quando você seleciona um deles com o comando mover e pressiona Ctrl, você pode criar uma nova cópia. Então você vai criar uma nova planta baixa, tá? Então aqui eu vou colocar PB03, porque seria a planta baixa do terceiro pavimento. E aqui eu vou indicar um novo número, vou indicar, sei lá, 4, só por questão de identificação, tá? Então aqui eu criei o plano de seção da minha planta baixa 03, tá? Eu vou vir aqui na planta baixa 02 e olha só, esse meu novo plano está criado. Certo? Veja que ele está criado, mas não está ativado. Para ativar, eu vou dar um duplo clique. Opa! Não, primeiramente eu vou criar uma nova cena, tá? Vou clicar aqui em adicionar, tá? Ele vai duplicar essa minha cena e eu vou colocar aqui, renomear para PB03, tá? Eu vou clicar nesse meu plano de corte para ativar ele, certo? Olha, ativou. Veja que mudou aqui o corte, tá? Tá cortando apenas essa área aqui. E agora eu vou clicar nesse olhinho, tá? Para tirar a visualização desse plano de corte. Vou clicar nesse olhinho aqui, pronto. E vou atualizar a minha cena, clicando com o botão direito em atualizar. Assim eu criei uma nova planta baixa, certo? Lembrando que aqui em níveis, então eu posso alterar a altura dessa do plano de corte dessa minha planta baixa. Assim funciona também para a planta baixa de forro, tá? Funciona da mesma forma. Com corte, para criar novos cortes, você vai ter que fazer isso em uma das plantas baixas, tá? Você vai vir aqui em planta baixa, ó, e você vai ter que... Ó, gente, aquele plano de corte, como é um novo plano de corte que a gente criou, ele vai ficar em todas as plantas baixas, tá? Então você vai ter que ocultar e atualizar de novo, tá certo? Vai aqui em planta baixa e atualiza de novo. Os planos de cortes já criados não aparecem porque eles já estão ocultos. Porém, quando você cria um novo, né, um plano de corte de uma nova planta baixa, ele vai aparecer em todos, aí você vai ter que fazer essa atualização aí, tá? Então, para criar um novo corte, você vai vir aqui em planta baixa, onde vai estar aparecendo as linhas de corte. Você vai selecionar uma delas e com o comando mover e o Ctrl selecionado, você vai criar um novo corte. Aqui em símbolo, você vai digitar
que corte é esse, né? Digamos que seja um corte FF. Você vai digitar FF, Enter. Quando você... Enter. Opa. Enter. E aí você vai clicar de novo e ele vai atualizar. Então você criou um plano de corte aqui. Quando você ativa um dos cortes já criados, você vai ver que apareceu uma nova seção aqui. Ah, tá vendo que o 4 está aparecendo, ó? O plano de corte da planta baixa. O ruim é isso, gente, que vai ter que aparecer, você vai ter que ocultar e atualizar a cena, tá? Mas é possível sim criar novos planos de corte e planta baixa. Você viu que apareceu um novo plano de corte aqui. E você vai, ó, tá vendo? FF. E você vai ativar ele clicando 2 vezes. Ó, pronto, ativamos. E agora você vai clicar no olhinho. E você vai atualizar a cena. Só que isso você precisa, né, clicar aqui em adicionar. Para repetir a cena. Corte FF. Ó, o corte AA, ele tá desse jeito. Tá cortando apenas esse espaço aqui, o espaço externo, né, da rua. No corte FF, temos esse corte aqui. Aí você vai ter que vir aqui no corte AA, né, ocultar esses planos de seção e atualizar a cena. Pronto. Bom, pessoal, agora algumas dúvidas em relação ao layout. Aqui no layout você tem um selo já, tá? E você precisa inserir aqui algumas informações. Nesse selo, existem informações que se repetem e informações que não se repetem. Tá? Por exemplo, o nome do cliente, o nome do profissional sempre vai repetir. Então, quando você clica aqui e coloca o seu nome, quando você cria uma nova prancha, tá? Ele vai se repetir em todas as pranchas. Tá? Vamos voltar aqui para a prancha 1. Agora, existem informações que não se repetem, como, por exemplo, o nome do desenho. Porque em uma prancha vai estar os cortes e em outra prancha vai estar a fachada, enfim. Essas informações que não se repetem, elas ficam na layer azul e as que repetem ficam na layer vermelha. Tá? Então você clica no botão direito, ó, mover para a camada, carimbo. A camada carimbo é uma camada vermelha, então ela se repete. A camada azul é a camada padrão, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui, isso. A camada padrão é uma camada azul, tá? Então, se você quer inserir uma nova informação aqui e quer que ela se repita, coloque em uma layer vermelha, beleza? Outra dúvida. A questão da hierarquia de linhas. No layout ele funciona da seguinte forma. Existe a hierarquia de linha que está sendo cortada pelo plano e existe a hierarquia de linha que está em vista. A hierarquia que está cortada, ela é representada apenas por uma única hierarquia, uma única espessura de linha. Tá? Isso é um ponto negativo do layout, mas assim, vamos lá. Aqui em modelo de SketchUp você pode escolher a espessura dessa linha, tá? Só que a espessura de linha que você escolhe aqui, ela vai se aplicar nesse corte aqui para todas as linhas que estão em corte, tá? Já em relação às linhas que estão em vista, você pode modificar através das etiquetas. Aqui, ó, você pode clicar em uma delas, opa, e selecionar uma escala de linha para cada etiqueta individualmente. Então, se você seleciona, coloca esse volume aqui em uma etiqueta específica, você pode modificar a hierarquia de linha que está aqui. Então, existem hierarquias de linhas diferentes para as linhas em vista e a hierarquia de corte das linhas de corte é a mesma. Para você colocar digamos que você quer, por exemplo, ó, a parede e a laje estão na mesma hierarquia. Então, o que é que você pode fazer? Você pode colocar a espessura de linha geral menor e com a ferramenta Formas, então você pode criar uma nova forma com a espessura que você deseja, tá?
Então, assim você pode criar espessuras diferentes. Aí, não sei se ficou muito confuso, mas enfim. Por isso, pessoal, que eu criei essa graficação aqui, ó. Esse scrapbook com graficação já pronta para você poder modificar os seus cortes, tá? Então você copia, cola lá no seu corte. Deixa eu ver se tem aqui. Ah, tem aqui, ó. Então eu posso selecionar o meu modelo aqui, colocar uma linha 010 aqui, por exemplo. Tá vendo, ó, que agora ficou diferente as hierarquias, porque eu criei esse scrapbook aqui que você pode usar para graficar o seu corte, tá certo? Então, em relação à hierarquia de linhas, é isso. Em relação às linhas que são em vista, pronto. Agora eu quero dar uma explicação para vocês sobre os scrapbooks. Os scrapbooks existem dois tipos, né, os almos. O primeiro tipo é com blocos, então você vai copiar o bloco para sua cena. Ou você pode arrastar, né, colocando aqui nos... Opa, por que não foi? Será que eu copiei direito? Deixa eu ver. Ctrl C, Ctrl V. Apareceu aqui, pronto. Você copia o bloco, você pode modificar a escala dele. Digamos que tem uma planta aqui, você vai colocar na escala da planta. Você pode rotacionar, você pode copiar ele, enfim. E é assim que funciona. Você copia e modifica, posiciona, modifica a escala, modifica a rotação, etc. Em relação a esse tipo de scrapbooks aqui, você vai copiar ele, vai colar, trazer para sua cena, opa. E você vai utilizar o comando conta-gotas. Quando você clica aqui e clica aqui, ele vai copiar essa propriedade. E quando você criar uma cota, ela vai vir com essa propriedade copiada. Tá? Então temos aqui, ó, diversos tipos de cotas já configuradas, linhas de chamada, outros tipos de linhas aqui para você já utilizar a que você deseja. Tá? Então você pode copiar, colar e utilizar o comando conta-gotas para copiar essa propriedade. No layout também, pessoal, existem as rachuras como no AutoCAD. Claro que de um jeito específico do layout, que são as ferramentas formas. Tá? Então você pode utilizar essas formas aqui para criar um retângulo, um quadrado, um círculo, etc. E você pode modificar esse estilo. Então você pode colocar aqui em estilo da forma, você pode colocar um padrão, tá? Que seria uma rachura. Você pode colocar um preenchimento de cor, clicando aqui, ó. Você pode colocar uma linha, tá? Você pode escolher a espessura da linha, a cor da linha, o tipo de linha, enfim, tem várias coisas que você pode modificar aqui, tá? Como se fosse uma rachura do AutoCAD. E você pode usar essas formas para fazer as modificações necessárias na representação gráfica do seu desenho. Pessoal, eu espero que tenha ficado claro algumas dúvidas, principalmente em relação à hierarquia de linhas, talvez ficou um pouco confuso, mas enfim, se ficou alguma dúvida deixe aqui nos comentários, e é isso, até a próxima.